Eu sei, você ouve falar em bolsa, em IPO, fica louco pra investir e fica imaginando, tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu. E aqui com a EconoWeek você vai conseguir multiplicar sua grana, mas você precisa começar pelo beabá da reserva de emergência, que é uma espécie de colchão de segurança financeira que você pode contar a hora que você precisar. Então fica com a gente, porque nesse vídeo da série Meu Primeiro Investimento a gente vai te contar o que é reserva de emergência e qual que é a importância dela. Quais as características que o investimento para reserva de emergência precisa ter. Quais investimentos que oferecem isso. E também é importante o que não é indicado para você aplicar na reserva de emergência. Eu sou Yolanda Fordeloni. Eu sou o César Esperandio. E nós somos o EconoWeek, a tradução da economia e dos primeiros investimentos para você que está começando agora. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo que a comunidade EconoWeek está acompanhando aqui da série Meu Primeiro Investimento. E já deixa seu like se você concorda que precisa ter educação financeira como essa. Isso está fazendo falta hoje em dia. Oi, EconoWeeker, beleza? Com a gente tá tudo ótimo, porque a gente já tá com a nossa reserva de emergência formada, tamo tranquilão aqui. Mas você que tá chegando agora e tá preocupado, meu Deus, não formei a minha reserva, não se preocupa, porque esse vídeo é pra você. Até o final a gente vai te explicar tudo, todo passo a passo pra você fazer esse primeiro investimento, então fica com a gente. A gente vai falar aqui, inclusive, sobre a importância da reserva de emergência. Então, antes de começar, eu já te pergunto, você passou por algum problema, alguma situação em que você precisou de uma reserva e não tinha? Comenta aqui embaixo. O que é reserva de emergência? Vamos começar por onde tem que começar, pelo começo. Esse colchão de segurança tem alguns nomes, como reserva de paz, reserva de segurança, justamente porque tem esse objetivo de te trazer tranquilidade de que você pode contar com essa grana na hora do aperto. A reserva de emergência tem esse nome porque é uma grana que você pode contar na hora de imprevistos, que não são tão imprevistos assim, já que a gente sabe que uma hora ou outra as coisas saem do eixo e a gente tem que ter um colchão de segurança para poder usar. Vamos supor que você fica desempregado. Esse dinheiro da reserva de emergência vai servir justamente para você pagar suas contas do dia a dia e vivendo literalmente sem precisar se desesperar, aceitar o primeiro emprego, ficar dormindo mal, nada disso. A reserva serve para te dar paz. E lembra que um dos nomes é reserva de segurança, porque ela também serve para situações boas. Vamos supor que você conseguiu uma bolsa de estudos em outro país e precisa às pressas comprar uma passagem, alugar alguma coisa lá fora do país. É a reserva de emergência que vai te salvar nessas horas. O tamanho aconselhado para sua reserva de emergência é entre 6 e 12 meses dos seus gastos normais, dos seus gastos médios. Então vamos supor que você gasta 4 mil por mês. Seria legal você ter entre 24 mil ou 48 mil reais na sua reserva de emergência. Você que já começou a montar a sua reserva, comenta aqui embaixo equivalente a quantos meses de reserva você já montou. Mas, como tudo na vida, cada caso é um caso. Se você é um profissional autônomo, por exemplo, provavelmente tem uma mudança de renda muito grande entre um mês e outro. Nesse caso, você pode se sentir confortável se você tiver uma reserva um pouco maior do que 12 meses. Mas, por outro lado, se você é um funcionário público, tem um emprego ali garantido e se sente confortável em ter uma reserva um pouco menor, tudo bem também. Você já entendeu por que é importante ter uma reserva de emergência, mas eu quero frisar 3 motivos principais. O primeiro é que na hora do aperto, quem não tem uma reserva de emergência acaba apelando para os créditos, que você paga juros altos, principalmente naquelas linhas de crédito que a galera mais se enrola financeiramente, como cartão de crédito ou cheque especial. Você já teve problema com isso? O segundo bom motivo para você ter uma reserva de emergência é que ela evita que você saia sacando todos os seus investimentos em um momento de aperto. Vamos supor que você guardou dinheiro e investiu tudo em ação, e aí você precisa usar a grana. Se o mercado estiver no momento de baixa, você vai ter que vender essas ações e assumir um baita de um prejuízo. Outro exemplo, provavelmente você já viu alguém por aí vendendo carro, casa, preço de banana porque precisou se desfazer do bem por causa da grana. E outro motivo que para mim é um dos principais é a tranquilidade que ter uma reserva de emergência traz pro seu estado de espírito. Você ficou desempregado? Pô, você tem até um ano para arrumar outro emprego, mantendo o mesmo padrão de vida sem ter que aceitar qualquer coisa desesperadamente. Mas nem todo investimento serve para reserva de emergência. Na hora de escolher, você tem que observar pelo menos 3 coisinhas. A primeira delas é a liquidez, ou seja, o dinheiro tem que estar disponível a qualquer momento, afinal você vai precisar dele no momento de desespero ou numa oportunidade que você não vai querer deixar passar. No mercado tem de tudo, tem desde aplicação onde você só vai poder resgatar sua grana lá no vencimento daqui a alguns anos, até aplicações com liquidez diária. Então na hora de formar uma reserva de emergência, prefira os investimentos com muita liquidez, aqueles onde você pode sacar a grana na hora ou no máximo no dia seguinte. A segunda característica necessária
é a previsibilidade da rentabilidade, que não pode ter essa oscilação sobe e desce loucamente todo dia, para você saber o quanto você vai ter de grana na hora que você precisar sacar. As ações, por exemplo, respeitam a característica de liquidez imediata. Você consegue sacar, pegar sua grana de volta na hora, mas você não tem garantia nenhuma de quanto você vai receber na hora que você precisar. E a terceira coisinha para prestar atenção é a segurança. Você precisa, entre outras coisas, confiar na instituição para onde você está enviando sua grana, porque, de novo, é um dinheiro muito importante que vai servir para o momento de aperto e para oportunidades. E é por isso que muito investimento de renda fixa acaba sendo o ideal para você formar a sua reserva de emergência. Primeiro, porque eles podem ter sim liquidez. Segundo, porque você vai ter muita previsibilidade. Você pode optar por uma renda fixa com juro pré-fixado, ou seja, com juro fixo, ou por uma renda fixa pós-fixada, que acompanha algum indicador como CDI ou Selic, que são as principais taxas da renda fixa. Mas o fato é que você já sabe de cara como é que vai funcionar o seu rendimento. E além disso, tem muita opção de renda fixa com cobertura de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas calma se você não sabe do que eu tô falando, porque a gente vai chegar lá. A poupança costuma ser o investimento que todo mundo busca na hora de montar a reserva de emergência, mas ela tem um probleminha, aliás, um problemaço. A rentabilidade, foi justamente disso que a gente falou nesse vídeo. Se você tem grana na poupança, cara, assiste essa bagaça pra você entender que você tem que sair dela e investir em coisa melhor. Outro investimento muito comentado quando se fala em reserva de emergência é o Tesouro Selic, porque ele reúne as três características que a gente acabou de falar. A primeira coisa é que o Tesouro Selic é seguro. Quando você investe num título público, na verdade você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então, em última instância, você só vai perder a grana se o país quebrar. Por isso, os títulos do Tesouro Direto costumam ser apontados como os investimentos mais seguros do país. Eles também são bastante líquidos, você pode sacar a hora que você quiser e resgatar no dia seguinte, e também são bastante previsíveis. No caso do Tesouro Selic, por exemplo, ele tem a correção da rentabilidade dia após dia, você sabe muito bem quanto você vai receber. E um detalhe, para você investir no Tesouro Selic, em outras aplicações que a gente vai comentar aqui na série Meu Primeiro Investimento, você precisa estar cadastrado em uma corretora. Então anota essa diquinha aqui, a corretora Mirai que eu tô usando para fazer meus investimentos e deixei o link aqui na descrição, não cobra nenhuma taxa para você investir no Tesouro Direto e tem vários outros investimentos disponíveis por lá. Para investir no Tesouro Direto é só clicar aqui, Tesouro Direto, aplicação, e você vê todas as opções de investimento. Outra aplicação que você encontra nas corretoras, inclusive na Mirai, e que serve para reserva de emergência são os CDBs com liquidez diária. No caso dos CDBs, você está emprestando a sua grana para o banco, ele vai pegar a sua grana e vai fazer empréstimo, vai usar no dia a dia, vai fazer o que ele quiser. Os CDBs com liquidez diária são indicados para reserva de emergência, primeiro porque eles são seguros, eles têm a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que garante até R$250 mil por instituição financeira, limitado a R$1 milhão por investidor, caso o seu banco tenha problema. Ou seja, o banco que te vendeu um CDB teve um problema, faliu, não tem problema, o FGC vai lá e cobre, mas claro, se respeitar esse valor limite. Ao fazer um investimento num CDB, presta atenção na liquidez, porque alguns têm liquidez diária e outros você só pode resgatar numa datinha que chama data do vencimento, que pode ser para daqui 1, 2 ou até 10 anos. E a terceira característica dos CDBs é que há previsibilidade da rentabilidade. Em alguns casos eles são pré-fixados, você já sabe quanto você vai ter de rendimento na hora que você investe, em outros são pós-fixados. Há uma rentabilidade atrelada a um índice como IPCA ou Selic, mas no caso dos mais recomendados para reserva de emergência, tipicamente eles são atrelados ao CDI. Também é importante reforçar que eles rendem todo dia. Também tá na moda fazer a reserva de emergência em contas remuneradas. Estou falando da Nuconta, PicPay, Mercado Pago e por aí vai. Todas essas contas são pós-fixadas, elas seguem ou o CDI ou a Selic, então elas são previsíveis. Em geral, elas também atendem ao critério de segurança porque são instituições consolidadas, mas como tudo na vida, cabe avaliar caso a caso. Tem algumas contas remuneradas que investem a sua grana, inclusive em CDBs, e nesse caso você também conta com a cobertura do FGC. E por fim, as contas remuneradas tem liquidez diária, você pode sacar em qualquer momento. Agora presta muita atenção onde você não deve investir sua grana da reserva de emergência, o que não é indicado nesse caso. Os CDBs que não tiverem liquidez diária, tem liquidez, são adequados, não tem liquidez diária, foge deles. Ações e fundos imobiliários são excelentes aplicações para diversificação da sua estratégia de investimentos, mas eles são muito voláteis e você não tem previsibilidade nenhuma da rentabilidade. Então, fuja deles para a reserva de emergência. E as contas remuneradas
apesar de serem muito adequados para reserva de emergência, como a Yoyo falou, se você usa essa conta para os gastos do dia a dia, pode não ser tão recomendável, porque pode ficar muito tentador gastar essa conta em momentos inadequados. Contas remuneradas, inclusive, vai ser o tema do próximo vídeo dessa série Meu Primeiro Investimento. Então sabe o que você faz? Já se inscreve no canal para não perder dicas como essa, porque, cara, depois dessa série você vai virar um baita de investidor.